Vamos falar agora do decreto assinado na semana passada que restringiu vários serviços em São Francisco do Sul. E gerou muita discussão, viu, entre comerciantes e prefeitura. Bom, hoje o município assina um novo documento para flexibilizar as regras. A Kelly Borges aqui no telão está ao vivo, então, para conversar com a gente e trazer as informações sobre como, então, a partir de hoje vai ficar o funcionamento. Boa tarde, Kelly. Olá, Sabrina, boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham. Então, a gente até comentou essa semana aqui, né, dessas regras aí que estavam acontecendo, que tinha sido proibido e que o município, inclusive, disse que isso poderia mudar ainda essa semana e é o que vai acontecer a partir desse novo decreto. Eles estavam esperando a assinatura do decreto do Estado e como ele foi publicado, mas ele não estava tão restritivo, o município resolveu então assinar o decreto dele para dizer como é que vai fazer a retomada do comércio, do atendimento, desse funcionamento para o público. Então vamos lá. Vou começar pela parte de bares, de food trucks, de restaurantes, de lanchonetes. Todos eles têm duas opções a partir de agora de atendimento então. Eles podem atender diretamente ao público até às 9 horas da noite. Depois disso, eles têm que fechar as portas e, se quiserem continuar fazendo esse atendimento, ele vai ser sempre até às 11 da noite e aí só pode ser pelo meio de serviço pedido delivery. Em relação aos comércios que não são da área de alimentação, todos eles, de forma geral, têm que trabalhar das 9 da manhã até às 7 horas da noite. Também academias só podem exercer as atividades até às 9 horas da noite. Em relação a supermercados, eles têm que colocar logo na entrada de acesso uma placa indicando a capacidade total do estabelecimento e só pode permanecer lá dentro 40% desse total e cada cliente ainda tem que ter uma comanda de identificação. Também só podem funcionar até às 9 horas da noite. Em relação ao atendimento do serviço público, esses da área de administração, tanto indireta como direta, estão suspensos até o dia 24 de julho. E só vai funcionar aqueles que são essenciais mesmo, como, por exemplo, as unidades de saúde. Em relação a festas, estão proibidas tanto de caráter público quanto privado. Não pode, inclusive, ter festas com som automotivo. Todo mundo que infringir essas leis aí, isso é um crime, né, de acordo com 2 artigos do Código Penal, então elas estão sujeitas a ser penalizadas. Não está autorizado a colocação de mesas, de cadeiras em calçadas, inclusive nas faixas de areia, praças, nada disso pode também. Não dá para colocar um guarda-sol ali na faixa de areia, né, da praia, querendo curtir ali o final de semana. Isso continua sendo proibido. O que pode é a pessoa ir nessa faixa de areia para poder fazer atividade física, mas também tem que ser individual. Sabrina, isso tudo, essas restrições, essas medidas adotadas, é porque tem aumentado o número de casos da Covid-19. E, inclusive, o prefeito, em abril, ele solicitou um apoio para criar 15 leitos. E esse apoio ele pediu à concessionária que fornece água lá na cidade, a Águas de São Francisco do Sul, e esse atendimento foi agora realizado. Então, o Centro de Recuperação Clínica de São Francisco do Sul, que fica no bairro Água Branca, recebeu 15 leitos e outros equipamentos diversos para ajudar nesse atendimento aos pacientes. São 2 camas com rodas de 3 posições, 4 cadeiras de rodas, kits portáteis de oxigênio e também 2 mesas de emergência. E, paralelo a isso, o prefeito ainda fez uma reunião com o presidente e o diretor-presidente da SCPAR e pedindo também um auxílio para fazer a criação, adquirir os equipamentos para construir 15 novos leitos de UTI no Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças. E o presidente da SCPAR diz que está lutando para conseguir essa aquisição e ajudar o município.